Olá, pessoal. Eh, Dando atendimento ao que ficou programado pela, pela UEPB, ao término dessa nossa greve docente. Então, eu estou aqui gravando essa aula. É uma aula assíncrona, certo? Uma aula síncrona que eu escolhi como tema dessa aula aqui a aula 3 que nós já trabalhamos em sala de aula. Então, o meu entendimento é que o profissional de energias renováveis, ele deve ter um conhecimento bom a respeito aí dos efeitos de como formar, como se obtém corrente elétrica de uma placa, né? Então, é isso que vocês vão trabalhar e é importante que vocês tenham o pleno conhecimento a respeito da física que é envolvida em uma placa solar. Então, veja bem, o que é que significa o termo efeito fotovoltaico? O termo fotovoltaico, ele significa a transformação da radiação solar direta em corrente elétrica. Então veja que a gente, quando está falando de efeito fotovoltaico, a gente está falando da transformação de radiação em corrente elétrica. Veja bem, muita gente se confunde e não sabe a diferença entre efeito fotovoltaico e efeito fotoelétrico. Então, são dois fenômenos que estão muito ligados entre si. O efeito fotovoltaico precisa que haja o efeito fotoelétrico em seu processo. Então, o efeito fotovoltaico é um todo que envolve o efeito fotoelétrico. Então, o efeito fotoelétrico é uma parte componente do efeito fotovoltaico, tá bom? Então, o que é o efeito fotoelétrico? É quando os fótons da radiação de luz que chega do Sol, ele vai incidir sobre o elétron de um material e, ao incidir, ele fornece energia ligada a esse fóton. Então, o fóton tem uma quantidade de energia, essa quantidade ela consegue fazer com que o elétron se liberte do átomo em que está ligado. Então, esse é o efeito fotoelétrico. Então, fotoelétrico é quando um elétron é desligado de seu átomo por conta da energia que recebe da radiação solar, tá certo? Bom, então, e o efeito fotovoltaico? Ele vai precisar que haja esse efeito fotoelétrico de retirar o elétron do átomo. Porém, ele existe um campo elétrico no material que faz com que, uma vez que o elétron se liberta do átomo, o campo elétrico atrai esse elétron para circular uma corrente elétrica, tá bom? Então, se você combinar o efeito do campo elétrico interno do material com o efeito fotoelétrico, você vai ter o efeito fotovoltaico. Então, o efeito fotovoltaico é quando você tem o efeito fotoelétrico combinado com um campo elétrico no interior do material, tá bom? Então, as células são constituídas de materiais semicondutores. Essas células em que ocorre o efeito fotovoltaico, eles são constituídos de materiais semicondutores, que são o silício, o arsenete de cálio, o telurete de cádmio ou o desselenete de cobre e índio. Então, deixa eu colocar aqui mais outro slide. Então, vamos ver o princípio de funcionamento. Os semicondutores possuem uma banda de valência totalmente preenchida e a banda de condução totalmente vazia, a temperatura muito baixas. Então, os elétrons dos semicondutores, eles, na verdade, eles estão na banda de valência. Vocês sabem do ensino médio
a diferença entre banda de valência e banda de condução. Então, a banda de valência é aquela camada da eletrosfera em que ocorre a ligação entre os elétrons deste átomo com os elétrons de outro átomo. Então, eles não estão livres, esses elétrons eles não estão livres para circular. Eles estão presos em uma ligação com os outros elétrons de átomos vizinhos. Então, eles são elétrons que estão orbitando ao redor do núcleo, mas eles não estão livres para circular. Eles estão ligados por uma ligação forte entre ele e os elétrons dos átomos vizinhos, tá bom? Então, a banda essa camada da atmosfera em que existe os elétrons de valência, eles são totalmente preenchidos. Tem algum elétron na banda de condução? Não tem, tá bom? Então, esse é o princípio da existência do semicondutor. Bom, então, para que o elétron que está na banda de valência, aquela a área em que ele está se comunicando com o elétron vizinho, ele possa se libertar e ir para a banda de condução, quer dizer, formar uma corrente elétrica, é preciso que ele receba uma energia em torno de 1 eletrovolt. Então, se ele conseguir uma energia de 1 eletrovolt, ele vai ser retirado da banda de valência e vai passar para a banda de condução. Bom, então, como é o silício que nós utilizamos na confecção das células fotovoltaicas? Veja, o silício, conforme vocês estão percebendo aí no desenho, certo? Ó, ele é composto, o átomo do silício, ele tem 4 prótons, tá vendo? Eu vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui. Ele tem aqui 4 prótons e 4 elétrons. Ó. Os elétrons eles estão mostrados aqui em vermelho, uma bolinha vermelha, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, todos esses 4 elétrons aqui, eles estão na banda de valência. Então, eles estão se comunicando com o elétron do átomo vizinho, tá vendo? Ó? E é por isso que existe essa ligação entre os átomos, essa ligação covalente realizada entre os elétrons, tá bom? Então, veja, aqui eu não desenhei todo, aqui eu não desenhei ele completo, porque tem mais aqui, ó, tá vendo? Ó, do lado esquerdo tem outros elétrons e aqui também tem outro. Mas se você pegar esse aqui do meio, aí você vai perceber, ó, que dos 4 elétrons que você tem, todos os 4 estão com uma ligação com os elétrons vizinhos, tá bom? Então, eles não estão soltos. Então, esse é o silício. O silício, então, tem 4 prótons e 4 elétrons. Os 4 elétrons estão ligados na banda de valência com outros elétrons dos átomos vizinhos, tá bem? Vamos ver aqui. Então, o que é o eletrovolt que a gente está falando, né? O, o eletrovolt é uma unidade de energia. É uma unidade de energia, tá certo? Então, quando a gente fala de eletrovolt, a gente está falando de energia. Só que na época do nosso ensino médio, nós falávamos de energia, a unidade era joule. Então, joule é uma energia com um valor, 1 joule é uma energia com um valor muito grande para você tratar no mundo atômico. No mundo atômico,
as energias são bem menores do que a energia no mundo físico em que nós vivemos. Então, não dá para você é, falar de energia no mundo atômico com a unidade Joule, porque é um valor muito elevado. Então, você vai ter uma outra unidade de energia, que é o eletrovolt, tá certo? Então, o eletrovolt é a energia cinética ganha por um elétron quando é acelerado por uma diferença de potencial de 1 volt. Observe que a diferença de potencial para o elétron ele tem a mesma utilidade da força no mundo da mecânica. Veja que a força no nosso mundo, no nosso cotidiano, ele provoca uma aceleração de um corpo, tá bom? Se eu coloco uma força em um corpo, aquele corpo vai acelerar por conta da força que eu estou colocando. No caso do mundo atômico, a gente está falando de um elétron, está tá sendo o equivalente a essa massa no nosso mundo. Então, em vez de falar de massa, a gente está falando de elétron. Em vez de falar da aceleração normal, então a gente vai falar da aceleração que o elétron ganha quando você coloca aquele eletrovolt, tá certo? Então, você colocou eletrovolt, então a eletrovolt é uma energia cinética ganha pelo elétron, tá certo? Quando é acelerado por uma diferença potencial de 1 volt. Então, o volt aí está fazendo o papel da força. Então, você colocou 1 volt de diferença potencial nas proximidades de um elétron, ele vai ganhar uma energia cinética que é equivalente a 1 eletrovolt. Ele é usado em física atômica, nuclear e de partículas, especialmente para energias muito pequenas. Se lembre que o Joule é a unidade de energia usada em termodinâmica, mecânica e eletricidade. Então, nós não usamos o Joule é, para, para falar de energia no mundo atômico. Aqui está uma ilustração entre a banda de valência e a banda de condução. Então, você observe aqui, ó, que para aqui é uma região, foi pintada essa região aqui para mostrar que os elétrons que estão nessa região aqui, eles estão dentro da banda de valência. Eles não estão conseguindo ficar livres para circular e formar alguma corrente elétrica. Então, é preciso que ele ganhe uma energia, ó, equivalente a esse aqui, ó, band gap. Então, band gap é o valor da energia que ele conseguiria ir para a banda de condução e formar uma corrente elétrica. Tá bom? Então, vamos ver mais. Aqui tem alguns gaps de energia para alguns materiais. Então, você pode notar aqui o seguinte, ó, a banda de valência está colocada aqui em azul e a banda de condução está em cor de rosa. Veja que a banda, no condutor, existe uma fronteira, tá vendo? Ó, entre a banda de condução e a banda de valência. Então, facilmente o elétron pode sair da banda de condução para a banda de valência, tá certo? Ou a banda de valência, desculpe, e ir para a banda de condução. No semicondutor, existe esse gap aqui, tá vendo? Então, existe esse gap, essa distância. Então, para o elétron sair da banda de valência e ir para a banda de condução, ele tem que ganhar essa energia aqui. No caso do isolante, é bem pior a situação. Veja, os elétrons que estão na banda de valência aqui, para atingirem uma situação de permanecer na banda de condução, eles têm que ganhar uma energia muito maior. Tá bom? Então, os semicondutores. Uma característica dos semicondutores
é que eles aumentam a condutividade com o aumento da temperatura, tá vendo? Devido à excitação dos elétrons da banda de valência para a banda de condução. Então, quanto maior a temperatura do semicondutor, maior a condutividade. Ao contrário dos elementos metálicos. Os elementos metálicos, eles aumentam a resistência, tá certo? Portanto, diminuindo a condutividade quando você coloca um aumento de temperatura. Então, aumento de temperatura no metal, ela diminui a condutividade. O aumento da temperatura nos semicondutores, ela aumenta a condutividade. Possibilita os fótons na faixa visível com energia suficiente de excitarem os elétrons. Esse efeito acontece nos semicondutores puros, que são os semicondutores intrínsecos. Então, o semicondutor, esses semicondutores puros, eles não podem servir para formar uma célula fotovoltaica. Por quê? Porque, como eu expliquei anteriormente, quando ocorre a incidência de radiação solar, ocorre o efeito fotoelétrico. Então, esse efeito fotoelétrico vai ocorrer, vai libertar o elétron da camada de valência e ir para a camada de condução. Acontece que, uma vez que ele está na camada de condução, ele volta para o átomo e se recompõe. Então, não formou corrente elétrica, tá bom? Então, por isso que um semicondutor puro, ele não vai formar uma célula fotovoltaica, porque não adianta, o Sol vai incidir, a radiação vai incidir, vai libertar o elétron, mas ele volta a se recombinar, tá bom? Então, a gente não pode utilizar o semicondutor puro como para atividade de célula fotovoltaica. Olha aqui um exemplo, ó, tá vendo? Ó, que está aqui no desenho. Veja que o seguinte, ó, a radiação veio, tá vendo? Ó? Aí o elétron que estava aqui, tá vendo? Ó? O elétron estava aqui, ele se libertou, porque recebeu por efeito fotoelétrico. Então ele se libertou. Só que ele ficou aqui livre. Esse aqui também tinha se libertado, ó, quando ele se libertou, aquele espaço que estava sendo ocupado por esse outro aqui, ó, ele veio e ocupou. Tá vendo? E aquele outro que tinha saído daqui já percebeu esse espaço vazio e voltou e se recompôs. Então, o efeito é zero. Não aconteceu nada. Você não formou uma corrente elétrica porque isso aqui é um semicondutor puro. Mesma coisa daqui, ó. Veja. O elétron que estava aqui, tá vendo, ó? Ele recebeu a radiação, se libertou, só que quando chegou aqui, ele voltou e se recombinou nesse ponto aqui. Por quê? Porque o elétron que estava aqui também tinha se libertado. E aí esse daqui se libertou e já veio para cá. Tá vendo? Esse daqui se libertou e já veio para cá. Então, no final, houve apenas uma espécie de dança de cadeiras. Ele, ele não provocou uma circulação de corrente elétrica. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer com que eles é, façam a corrente elétrica depois que ocorre o fenômeno fotoelétrico? Então, a gente vai colocar duas substâncias, tá vendo? Ó? Vai dopar o cristal de silício com duas substâncias para obter esse efeito fotoelétrico. A finalidade de dopar com duas substâncias, na verdade, é porque você vai formar um campo elétrico lá dentro, como eu disse no início da aula. O efeito fotoelétrico vai retirar o elétron do átomo e um campo elétrico que está no material vai conseguir acelerar esse elétron e não deixar ele se recombinar novamente e vai provocar uma corrente elétrica. Tá bom? Como é que a gente vai fazer isso?
a gente vai pegar o semicondutor puro, o intrínseco, e dividir em duas partes, tá vendo? Ó? Vai dividir em duas partes. Uma parte e a outra com características diferentes. A gente chama isso aqui de dopar com duas substâncias. Uma parte do silício, essa parte, vamos supor, ela é dopada com substâncias que têm 5 elétrons. Você coloca substância que tem 5 elétrons aqui. Se lembra que o silício tem 4, eu coloco 5. E a outra, então, essa substância, ela pode ser o arsênio ou o fósforo. Quando eu coloco a substância com 5 elétrons aqui, então o silício só tem 4. Então, 4 vão se combinar com o silício, mas vai sobrar um. Então, ele vai ficar um elétron livre aqui, tá bom? Então, ele vai ficar aqui, um elétron, sem ligação com outro elétron. Então, ele vai ficar com uma ligação muito fraca. Pouca energia faz com que ele saia da banda de condução para da banda de valência para a banda de condução. Esse tipo de impureza é chamado de doadora ou dopante N, certo? Então, você pega o silício, divide em duas partes, tá vendo? Ó? Essa parte aqui você dopa com a substância que tem 5 elétrons e a outra dopa com a substância que tem 3. A gente já falou esse de 5. Colocando de 5, ele vai sobrar um elétron. Esse elétron ele está com a ligação fraca. Então ele pode partir rapidamente para a banda de condução, porque ele não está ligado a nenhum elétron. E aí, aqui, um pequeno problema aqui. Toda vez ele vai aqui, ele escapou ali, né? Mas não tem problema. Então, está aqui, pessoal, a representação dessa dopagem. Em pretinho, aqui tem o átomo de fósforo, tá vendo? O resto é de silício. Onde tem vermelho é de silício e preto é o de fósforo. Você colocou dois, na ilustração que está aqui, ó, você colocou dois átomos de fósforo, esse aqui e esse, tá vendo? Então, como eu disse, o átomo de fósforo ele tem 5 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? O átomo de silício ele tem 4, ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Então, esse vai se combinar com esse também com esse com esse com esse. Sobrou esse. Então, você ficou com um elétron que não está ligado a nenhuma ligação covalente. Então, ele está com uma ligação fraca. Apesar de que ele é original aqui do próprio fósforo, mas ele não está participando de uma ligação covalente com outro átomo, com o elétron de outro átomo. Então, recebendo pouca energia, ele pode sair daqui da banda de condução e da banda de valência e ir para a banda de condução, tá bom? Então, agora vamos falar da dopagem com material tipo P. Veja que a gente com fósforo era tipo N. Então, quando a gente dopa, a gente coloca o alumínio ou boro, que tem 3 elétrons de valência, tá vendo? Ó? Veja que o fósforo tinha 5. O alumínio e o boro tem 3. Então, se você está colocando 3, o silício tem 4 para combinar com você. Então, faltou um para combinar, tá bom? Então, ele vai fazer uma lacuna. Esse buraco se comporta como uma carga positiva, já que, com pouca energia térmica, um elétron vizinho vem ocupar esse buraco, deixando o buraco onde estava. Isso produz a movimentação de buracos. Esse tipo de impureza é chamada de dopante P. Vamos ver aqui o nosso boro. Veja, aqui está
uma cor diferente, ele está em magenta, tá vendo? Ó, eu coloquei aqui magenta e magenta. Então aqui está o átomo de boro, tá bom? É, que tem 3 prótons e tem 3 elétrons, tá vendo? O silício, recordando, tem 4 prótons e 4 elétrons. Então, esse átomo de boro aqui, ele vai, 3 dos elétrons deles vão se combinar, fazer a ligação covalente com os elétrons de silício. Mas esse aqui, faltou esse aqui, tá vendo? Ele não tem um elétron para ficar combinado com esse outro. Significa dizer que você criou aqui um espaço em que pode ser preenchido um elétron. Algum elétron de algum outro canto, ele pode vir aqui e ocupar esse espaço aqui para fazer essa ligação covalente. Então, esse espaço que está sendo deixado aqui desocupado, que não tem ocupação de elétron do boro, a gente vai chamar de lacuna, tá bom? Alguns livros textos usam buraco. Então, esse espaço aqui é um buraco, uma lacuna. Então, a gente formou no silício puro, como ele foi, dopado com fósforo numa parte e dopado com boro numa outra. O fósforo tem 5 elétrons, portanto, vai ficar um a mais sobrando. E o boro tem 3 elétrons, portanto, vai faltar um local para ser preenchido com elétron. Você, no primeiro caso, quando você colocou 5 elétrons, aquele material vai ser um semicondutor tipo N, para lembrar de negativo. N lembra negativo, a palavra negativo. Lembra que tem um elétron a mais ali, tá bom? E o P é o material que vem da dopagem com o boro. Se lembre que quando eu coloco o boro, vai ficar uma lacuna não preenchida, e essa lacuna é como se tivesse lá a ausência de um elétron. A ausência do negativo significa a presença de um positivo, tá bom? Então, por isso que ele é chamado de P. Na área de contato da junção, os elétrons livres do semicondutor N, eles fluem para os buracos do tipo P. Se lembre que no caso do N tinha elétron a mais sobrando e no caso do P tinha espaço sobrando. Então esses elétrons migram e vêm para cá para preencher esse espaço vazio no material tipo P. Só que quando ele vai fazer isso, ó, o que é que vai acontecer? O elétron que sai daqui, ele, ao sair, essa região fica com falta de elétrons. A quantidade de elétrons ficou desequilibrada em relação à quantidade de prótons. Ficou aqui nessa região mais prótons do que elétrons, já que esse elétron aqui saiu e foi para o outro lado. Então, esse material tipo N, tá certo? Que tinha excesso de elétrons aqui, tá certo? Elétrons que não estavam fazendo parte da ligação covalente. Ao sair esse elétron, ele ficou com um excesso de prótons em relação aos elétrons. Já que saiu, tem mais prótons do que elétrons. Então, essa parte aqui ficou uma área positiva, tá bom? Ficou uma área positiva porque ele tem mais próton do que elétron. Quando esse elétron migrou e foi para o outro lado, ocupar aquela lacuna, então o que é que vai acontecer? Essa região aqui, que recebeu esse elétron do material N, ele vai ficar com mais elétron do que próton nessa região. Então, ele vai ficar um material tipo
ele vai formar um material negativo, com carga negativa. Então, esse aqui ficou com carga positiva e esse aqui ficou com carga negativa. Daí, nessa região em que um tem carga negativa, outro tem carga positiva, se formou o campo elétrico. É justamente o campo elétrico que estava precisando para formar o efeito fotovoltaico. Se a junção PN for exposta à radiação solar, os fótons com energia superior ao gap liberam mais buracos elétricos livres que criam corrente elétrica na junção. Então veja bem, olha, está aqui o material tipo P, tá vendo? Ó? Que é com boro, e o material tipo N, que é com o fósforo. Se lembra que o material tipo N aqui, ele tem um elétron aqui que não está combinado com, com algum elétron, então ele não está participando de uma ligação covalente, tá vendo? Ó? Agora, se você contar a quantidade de elétrons que está aqui e de prótons que estão, eles são iguais. Então, esse material aqui é neutro, do ponto de vista de carga elétrica é neutra, tá bom? Aqui, o que é que vai acontecer? Está faltando um elétron para fazer parte da ligação covalente, tá vendo? Ó? Mas, se você contar a quantidade de elétrons e de prótons, elas são iguais. Então, esse material também é neutro. Então, apesar de que aqui tem lacunas para serem preenchidas, não quer dizer que esse material aqui ele é positivo, ele é neutro, porque a quantidade de elétrons ao total ficou igual à quantidade de prótons. E aqui, mesma coisa, a quantidade de elétrons ficou igual à quantidade de prótons. Então, ele não tem, nenhum dos dois tem carga positiva nem negativa. Agora vamos ver o que vai acontecer. É, material tipo N, material tipo... Então vamos ver isso aqui. Pronto, aqui. Observe o que vai acontecer. Esse material aqui, no material tipo N, esse elétron não estava participando de ligação covalente, então ele está fraco, fracamente ligado a esse material. Ele é atraído por essa lacuna aqui, ó. Essa lacuna aqui está precisando de elétrons. Então, existe um local em que está com falta de elétrons. Então, esse elétron aqui migra e vem para cá. Ora, quando ele migra e sai daqui, ó, a mesma coisa está acontecendo daqui para cá, tá vendo? Ó? Então, esse fenômeno acontece com vários átomos aqui e vários átomos aqui. Então, quando esse elétron ele migra desse ponto para cá, então desequilibrou. Agora sim, aqui tem menos elétrons do que próton, tá vendo? E quando ele chegou aqui, tem mais elétron do que próton. Então, aqui essa região ficou com uma falta de elétron e aqui um excesso de elétron. Então, você ficou com esse material nessa região aqui, um material com carga negativa e aqui com carga positiva. Olha o que vai acontecer. Esse fenômeno só acontece nas fronteiras, porque ele não tem capacidade de mandar elétron daqui para fazer essa recombinação para cá. Só vai acontecer em átomos vizinhos. Então, na fronteira entre material N e material P, é que vai acontecer essa migração de elétrons de um canto para outro. Então, nesse caso aqui, só nessa fronteira vai acontecer que um material vai ficar positivo, como é esse caso aqui, vai ficar positivo, e o outro material vai ficar negativo nessa região. Então, veja que esse material aqui, ó, daqui para cá, permaneceu neutro. Daqui para cá, permaneceu neutro. E aqui ele ficou uma carga negativa e aqui ele ficou uma carga positiva.
Ora, se tem positivo aqui e negativo aqui, tem um campo elétrico. Onde tem carga positiva e carga negativa, entre os dois se estabelece um campo elétrico. Tá vendo? Ó? E tá aqui, ó, o campo elétrico está mostrado aqui, ó. O material N, essa parte aqui, ela é, do ponto de vista de carga elétrica, ela é neutra, a quantidade de elétrons e prótons são equivalentes, então não tem desequilíbrio. Aqui também não tem desequilíbrio, mas aqui tem um desequilíbrio a favor dos elétrons. E aqui tem um desequilíbrio a favor dos prótons. Então, isso aqui ficou uma parte positiva e uma parte negativa. Tá bom? E aqui, se tem cargas positivas e carga negativa, tem um campo elétrico entre um ponto e outro. Essa região e essa região, entre as duas regiões, existe um campo elétrico. Pronto, então aqui está o campo elétrico, tá vendo? Ó? E aqui vamos ver o que vai acontecer agora quando ele é submetido a uma radiação solar. Quando a radiação solar incide aqui nesse. Vamos recordar que esse material aqui estava neutro, mas o que é que vai acontecer? A radiação solar aqui incidindo nesse elétron, ele vai sair, como a gente já viu. Então, isso é o efeito que fotoelétrico. Ainda não está falando do efeito fotovoltaico, é efeito fotoelétrico, é retirar. Só que o efeito fotovoltaico ele vai se completar por quê? Porque quando esse elétron sair daqui, esse campo elétrico atrai o elétron. Então, ele é acelerado para essa região, tá bom? Então, ele é acelerado e se acumula, esses elétrons são acumulados aqui e são esse terminal, ele fica com excesso de elétrons e, ao mesmo tempo, ó, quando esse elétron sai, os elétrons dessa região ocupam esse local. Então, aqui fica uma falta de elétrons. Então, no final, você tem uma tensão elétrica entre esse ponto e esse ponto aqui. Aqui seria o terminal negativo e aqui o terminal positivo. Então, se eu colocar agora, olha, ó, se eu colocar agora uma carga elétrica, tá vendo? Ó? Então esses elétrons que estão aqui se acumulando nessa parte, eles vão percorrer esse condutor e vir para cá. Novamente a radiação retira os elétrons, o campo elétrico acelera, vai para o outro lado e assim completa a circulação de corrente elétrica. Aí nesse caso a gente está gerando eletricidade através do campo do efeito fotovoltaico. Então, repetindo, o efeito fotovoltaico é a combinação do efeito fotoelétrico, em que você está retirando elétron, e do campo elétrico que está aqui para acelerar esse elétron que já foi retirado pelo efeito fotoelétrico. Então, ele acelera e fica circulando. Tá bom? Então, acontece que nem todos, veja que quando a radiação solar incide no material, ele retira elétrico pelo efeito fotoelétrico. Então a gente disse que o campo elétrico acelera e manda para lá, nesse caso aqui. Mas alguns deles ainda ficam por aqui, ainda se recombinam, tá bom? A maioria vai para lá, mas só que alguns ainda ficam por aí. Então existe aí alguns elétrons que são liberados, mas não, mas foram recapturados, tá bom? Além disso, nem todo o espectro da radiação é aproveitado. Então, a gente vê o seguinte: para que haja essa retirada do elétron, do efeito fotoelétrico, então você tem aqui do espectro, ó, a intensidade espectral, que está mostrada aqui, você tem o efeito aqui, apenas 22% é que você consegue fazer
de toda a energia que chega, apenas 22% é que consegue retirar, fazer o efeito fotoelétrico. Então tá aí alguns o aproveitamento da radiação solar pelas células, né? Você perde aqui energia na reflexão e sombreamento. Os, alguns fótons, 23% dos fótons, eles não têm energia suficiente na irradiação das ondas compridas. 32% ele tem uma energia a mais, então também não é aproveitado. 8,5% é recombinação dos elétrons. E assim vai. A gente, no final, tem uma energia pouca de todo o total aqui segundo esse quadro, e as coisas mudam, mas em alguns casos ele chega a ser 13% do total que chega da radiação solar. Então está aqui mais uma ilustraçãozinha, mas apenas repete o que a gente já tinha falado, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que com essa aula tenha esclarecido muitos aspectos da geração fotovoltaica, tá bom? Até mais e até a próxima.